3 melhores tratamentos para flacidez. Eu vou falar de facial, mas pode ser corporal também, tá, gente? Por que que esse é o tema do nosso vídeo de hoje? Porque um de vocês, inscrito ou inscrita no nosso canal, fez essa pergunta, na verdade perguntou qual que era a diferença, por exemplo, de fio de PDO e bioestimulador injetável, e isso está dentro desse tema de combate de flacidez. Então eu não vou falar só das duas coisas que essa pessoa perguntou, como eu vou citar uma terceira também, dar um plusinho aí a mais. Se você está aqui pela primeira vez no nosso canal, esse é um canal de dermatologia, beleza e arte, em que as perguntas que muitas vezes você faz aqui nos comentários podem gerar nossos novos vídeos. Não só aqui no YouTube, mas também a gente tem Facebook, Instagram e TikTok, onde eu também publico vídeos mais curtinhos, mais objetivos, com outros temas, e também retiro perguntas e sugestões de vocês de lá. Se você estiver precisando de um bom dermato, está aqui o meu site, onde você pode marcar consulta comigo através do WhatsApp. Vamos falar então do combate à flacidez, os 3 melhores tratamentos para isso atualmente. Eu sou João Paulo Junqueiro, dermatologista expert em gerenciar o seu envelhecimento com saúde e beleza, e para isso eu uso técnicas super seguras e modernas. Vamos falar de 3 delas agora no combate da flacidez. Técnica número 1, que é aí super queridinha entre os dermatos, são os bioestimuladores de colágeno. O nome parece complexo, mas se você for ver é fácil. Estimulador de colágeno, ele estimula colágeno, ele é um bioestimulador, ou seja, é um estimulador biológico reabsorvível, tá? A gente gosta de produtos reabsorvíveis que não vão ficar no teu organismo. Como que eles funcionam? Em geral, eles são injetáveis, são líquidos ou géis injetáveis. Os 2 mais usados e mais seguros no Brasil são o PLLA e a hidroxiapatita de cálcio. Ai, que nome complexo. Gente, isso aqui é nome genérico, é como falar Coca-Cola e refrigerante, né? Tem a marca e tem o que ela é. Isso daqui, então, seria, por exemplo, de marcas, o Sculptra e o Radiesse, que são os mais famosos, tá? Tem outras marcas, tem outros nomes, mas só para ilustrar aí para vocês. Esses produtos, então, a gente prepara eles e injeta na tua pele, seja do rosto, seja do corpo, e eles vão fazer um efeito ali dentro da tua pele, que é fazer a tua pele produzir colágeno novo, que com o tempo você vai perdendo, né? Com a idade a gente vai perdendo colágeno. Isso acontece 1% ao ano acima dos 30 anos, tá, gente? E aí, se você perde todos os anos, você precisa repor para não ficar tudo flácido e caído. Isso a gente faz com bioestimuladores de colágeno, é o procedimento aí mais queridinho dos dermatos. Não necessariamente o único ou o melhor, mas o que a gente faz mais e que vê bons resultados, tá? E aí você faz 3 sessões por região, depois repete uma vez por ano e vai mantendo esse colágeno, esse combate de flacidez. Esse é o procedimento número 1. Então ele é um procedimento injetável na forma de líquido ou gel, tá? Que é uma das coisas que essa pessoa queria saber nessa pergunta. Procedimento número 2, que é o plus que eu vou dar, que eu gosto dele nessa posição, como número 2, que é o ultrassom microfocado. Nossa, João, nunca ouvi falar. Você já deve ter ouvido falar. Se você já ouviu falar de Ulthera, de Atria, de Lifthera, de Ultraformer, você já ouviu falar, porque isso daqui são marcas dessa tecnologia chamada ultrassom microfocado. Deixa os 4 nomezinhos aqui, Mayara, e o nome genérico aqui embaixo. Então, esses 4 produtos fazem isso daqui, ó, que é um ultrassom que vai agir por dentro da sua pele, então não corta, não fura, não deixa marca, ele age por dentro da tua pele, fazendo também o teu organismo produzir colágeno novo, rosto ou corpo, e ele ainda tem um ganho a mais, principalmente os aparelhos mais modernos, como por exemplo o Atria, que tem um ultrassom também macrofocado, então ele ajuda a combater também gordurinha localizada, como aqui da papada, ou aquele rosto um pouquinho mais pesado. E aí você combate a gordura, ajuda a pele a dar aquela levantadinha também, tá? Esse é o número 2 que eu falei, então não é injetável. Número 3, que foi da pergunta dessa pessoa, os fios de PDO, gente. Fios de PDO são o quê? Daí eles já são sólidos, são fios mesmo. Parece aqueles fios de dar ponto em cirurgia que a gente faz, ou um fio de costura aí, como vocês têm para costura mesmo. Só que a substância da qual ele é feito é PDO. PDO é uma sigla para polidioxanona, tá? É um polímero absorvível. Ai, João, mas nunca ouvi falar. Será que isso é seguro? Só para dar um exemplo para vocês, a polidioxanona é usada em fios de sutura para cirurgias dentro do abdômen, dentro do organismo há muitos anos.
porque os cirurgiões suturam e esse fio depois ele é reabsorvido e vai embora. Então já existe aí uma experiência com ele de muitos e muitos anos. Eu também esqueci de falar, por exemplo, aquele Radiesse, ele é usado também como cimento ósseo pelos ortopedistas, né? Muita experiência com ele de muitos e muitos anos. E é de cálcio, uma substância que tem nos nossos ossos também. E o PLLA, que é aquele outro que eu falei, do Sculptra, ele também é usado em fios de sutura na forma sólida, só que aqui ele vai na forma líquida, injetável, tá? Então aí uma diferença para você que perguntou, a diferença entre os bioestimuladores e o fio de PDO, a principal diferença é que um é sólido e feito de uma substância chamada PDO, e os outros dois são líquidos ou géis, feitos por essas outras duas substâncias que eu falei, hidroxiapatita e PLLA, tá? Então são substâncias diferentes, mas que vão, no final, produzir um efeito muito parecido, que é estímulo de colágeno. Com a diferença que os fios de PDO, eles têm diversos formatos. Então tem fios lisos, tem fios em formato de parafuso, tem fios espiculados, que tem umas espículazinhas, tem fios que são um novelo de fios enrolados, parecendo, eles chamam de matrix, mas parecendo um stent, alguma coisa assim. E cada um tem um objetivo, uma função. Cada um para uma região do rosto e tudo mais. Então, por exemplo, os com espícula, você coloca, daí você puxa o fio e ele dá aquela puxadinha aqui assim, tá? Então ele tem a função não só de produzir colágeno, como fazer uma certa tração. O fio parafuso e o fio matrix, você pode colocar aqui, por exemplo, no bigode chinês, ele vai ter um pouquinho de efeito preenchedor. E os fios lisos têm efeito de estímulo de colágeno, pode ser colocado até assim na pálpebra, bem pertinho do olho. São substâncias seguras também, tá? Esses 3 procedimentos, então, são atualmente os muito queridinhos dos dermatos no combate à flacidez, tá? Ai, João, eu não fiquei em dúvida, você não explicou tal parte ou tal parte. Gente, coloca aqui nos comentários, porque como eu falei, esse vídeo foi uma pergunta de pessoas que já são inscritas ou inscritos no nosso canal. A sua pergunta, a sua dúvida pode virar um outro vídeo também, tá bom? Ai, João, mas então, você falou dos 3, qual que é melhor e pior? Isso é muito de questão de opinião, tá, gente? Tem pacientes que gostam mais de um, veem mais resultado com um, outros veem mais resultado com outro, e é verdade, porque tem organismos que reagem melhor com uma coisa com outra. Tanto que tem pacientes que eu já fiz tratamento inicialmente com Sculptra, depois mudei para Radiesse e vice-versa, porque gostaram mais de um ou gostaram mais de outro. Tem gente que gosta mais do ultrassom por não ter agulha nem nada. A única coisa que eu acho é que, na minha opinião, eu coloco o fio de PDO em terceiro como uma cereja do bolo, tá? Foi até uma amiga minha que me ensinou essa figura da cereja do bolo. Por quê? Porque uma vez que você coloca o fio, ele vai demorar um pouquinho para ser reabsorvido. E não é legal você estar com os fios e depois fazer os outros dois, o injetável ou o ultrassom. Porque o fio tá ali, o fio durante alguns meses fica ali, e aí durante esse período você não vai conseguir fazer tão bem. Não é contraindicado, mas eu não faço. Eu faço primeiro o bioestimulador e ultrassom, depois o fio de PDO, tá? Essa é assim, o meu jeito de trabalhar, acho mais seguro e tudo mais, mas outros dermatos trabalham de outro jeito e não tá errado, não tem, nesse aspecto não tem certo e errado, tá, gente? E os resultados aí variam muito mesmo, pessoas respondendo e gostando mais de um do que do outro. Eu, em geral, indico conforme o grau de flacidez, tem pessoas com flacidez mais leve, vão responder só ao bioestimulador e não precisar de mais nada. Pessoas com a flacidez mais intensa, elas vão precisar fazer os 3 procedimentos, por exemplo, tá? E aí elas vão fazendo um de cada vez, não faz tudo de uma vez, mas faz um de cada vez. E aí vai tendo cada vez mais resposta. Óbvio, se é uma pessoa que quer um resultado milagroso, uma coisa que eu posso sugerir às vezes de cara é uma cirurgia plástica já. Mas a maior parte dos meus pacientes não quer cirurgia plástica, eles preferem procedimentos menos invasivos, mais tranquilinhos. Eles não querem... Então... Falar, doutor, eu até sei que eu não vou ter o resultado igual de uma plástica, mas eu prefiro ficar mais natural, eu não preciso ir para o centro cirúrgico, não tenho um grande período de recuperação. E óbvio, entendendo que esse paciente quer isso, eu ofereço esses tratamentos para eles. Pode ser o seu caso, pode não ser. Se você já... não tenho medo de cirurgia plástica, quero um resultado mais assim, rápido, mesmo que o tempo de recuperação seja maior, mesmo que eu tenha que ir para o centro cirúrgico. Nada contra, eu também indico às vezes cirurgia plástica para os meus pacientes. Se você curtiu esse jeito de pensar, essa proposta e essa explicação, deixa o teu like aqui para o YouTube também divulgar isso para outras pessoas e compartilha isso com um amigo, com uma amiga que está pensando em fazer algum procedimento, mas está em dúvida. Esse vídeo pode ajudar essa pessoa. Obrigado e até o próximo vídeo.